Você pode, por norma interna do seu órgão, criar outra modalidade de licitação? A resposta é não. É vedada a criação de outras modalidades de licitação pelo artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666 de 1993. No entanto, outras legislações e, portanto, lei, criaram outras duas modalidades no Brasil: o pregão e a consulta. Temos, portanto, 7 modalidades de licitação, 5 na 8666 e 2 em leis específicas. A lei da Anatel cria 2 modalidades. No Brasil, nós só temos a 6ª modalidade, que é o pregão. Convite, tomada de preços e concorrências, que são definidas em razão do valor. E concurso e leilão, que são definidos em razão do objeto a ser contratado. Além disso, o pregão para bens e serviços comuns. No Brasil inteiro, 6 modalidades e na lei da Anatel, mais uma, que é a consulta. Vou ler agora para você um slide que preparamos sobre este assunto. Desde o Decreto-Lei 200 de 1967, ficaram definidas 5 modalidades de licitação. A essas foram acrescidas mais 2, o pregão e a consulta. Assim dispõe o ordenamento de 7 modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão, pregão e consulta. A Lei 8666 de 1993 foi categórica ao vedar a criação de outras modalidades de licitação, ou a combinação das existentes, conforme preceitua o artigo 22, parágrafo 8º. Em regra, muitos dão pouca atenção a essa vedação, mas não é raro observar a sua violação pelas imaginações mais férteis no âmbito do serviço público. Ocorreu em que empresa estatal, com o objetivo de melhor repartir o mercado das firmas prestadoras de serviços de digitação, estabeleceu no edital que os licitantes deveriam se inscrever para concorrer do seguinte modo: empresas com até 100 digitadores, serviço do tipo A; empresas com até 500 digitadores, serviços do tipo B; empresas com até 1.000 digitadores, serviços do tipo C; e empresas com mais de 1.000 digitadores, serviços do tipo D. Na medida da quantidade de digitadores que fosse necessária para cada serviço, contratava-se a empresa de porte correspondente. Acontece combinação de modalidades de licitação, no caso, com convite e tomada de preços, violando o caráter competitivo. A indefinição de como seria quantificada a demanda permitia ao gestor formar lotes de apenas 100 digitadores, ou reunir a demanda para contratar somente a empresa do tipo C. Tal situação foi resolvida pela legislação com a instituição do Sistema de Registro de Preços. E esse caso, vivenciado na prática, exemplifica uma violação ao artigo 22, parágrafo 8º. Outro exemplo diz respeito ao órgão que promoveu uma tomada de preços do tipo menor preço e, após a abertura dos envelopes proposta, visando reduzir ainda mais o preço cotado, conforme constava do edital, promoveu entre os ofertantes uma espécie de leilão, dando-lhes a possibilidade de rever seus preços para baixo. Pretendia combinar assim as vantagens do leilão com a tomada de preços. Obviamente, sendo a licitação um procedimento formal, conforme determina o artigo 4º, parágrafo único da Lei 8666 de 1993, descabe violar o regramento estabelecido, devendo todas as peculiaridades do caso concreto se ajustar à modalidade de licitação adequada. Nesse ponto, o exercício criativo foi banido. No caso concreto, violou-se o princípio do julgamento objetivo. Note o seguinte: o objetivo de quem elaborou esse edital foi obter mais vantagem para a administração pública e permitir que, após a oferta da proposta, a administração entrasse numa fase de negociação ou de lances, o que existe na modalidade de pregão. Ora, se você quer dar a oportunidade para os licitantes reduzirem o valor, a modalidade correta é o pregão, não é a tomada de preços. Cada licitação tem um procedimento próprio e nós não podemos permitir que aquele que está afirmando que busca obter a maior vantagem para a administração pública
atropele os procedimentos. Veja a seguinte situação. Eu tenho lá uma concorrência. Após a oferta dos envelopes de preços, não ganhou a empresa que eu queria. O que eu posso fazer? Abro a fase de lances. Então, é necessário que a regra esteja previamente definida. Esse caso que nós projetamos para você não é um caso tão afrontoso, porque o edital já previa a oportunidade de lances após a oferta de propostas. Mas não é a modalidade seguindo o rito da lei. E isso é muito importante. A administração deve, em observância ao princípio do devido processo legal, seguir o ritual exatamente definido na lei. E a lei não prevê para a tomada de preços a fase de lances. Se nós queremos isso, há de ser outra modalidade. Este tema eu trato no livro Contratação Direta Sem Licitação, mas produzimos este vídeo porque o assunto voltou novamente a ser objeto de recomendação do Tribunal de Contas da União. Acompanhe conosco. Outra violação ao parágrafo 8º do artigo 22 da Lei 8666 de 1993 é recente e foi constatada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, que deu ciência ao governo do Estado do Ceará sobre o seguinte: a realização de procedimentos licitatórios não previstos na legislação, a exemplo de leilões reversos para a construção de adutoras emergenciais, é afrontosa ao artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666 de 1993, que veda a realização de licitação em modalidade não prevista na legislação e de que a modalidade legalmente indicada para o fornecimento de bens e serviços comuns é o pregão eletrônico, a teor do artigo 4º, parágrafo 1º do Decreto 5.450 de 2005, aplicável ao caso em razão da origem federal dos recursos, devendo, portanto, ser descontinuada a realização dos referidos procedimentos e de quaisquer outros que não estejam previstos na legislação em vigor. Veja que o TCU recomendou que, diante de bens e serviços comuns contratados com recursos federais, continua válida a regra de utilizar preferencialmente o pregão eletrônico, não sendo cabível a realização de leilões reversos ou de licitação em modalidade não prevista em lei, conforme estabelece o inciso 27 do artigo 22 da Constituição Federal. E aí está a indicação da segunda Câmara. É importante notar que o rito procedimental há de ser rigorosamente observado. Existe jurisprudência do próprio Tribunal de Contas da União, em alguns casos permitindo a flexibilização desse princípio. Em relação, por exemplo, ao leilão reverso, existe decisão do TCU em relação à Infraero, que admitiu o leilão reverso, que é aquele que, ao invés de dar o maior preço, eles vão baixando o valor. Por isso se chama leilão reverso. Muito parecido, portanto, com o pregão. A ideia é que a administração pública deve seguir o ritual expressamente definido em lei. No caso, inclusive, a maior crise hídrica nacional pode ter justificado a intenção criativa de se avançar nesse sentido. Mas o Tribunal de Contas da União entendeu que nada justificaria a violação dos princípios fundamentais e a legislação aplicável ao caso. Continue acompanhando o nosso trabalho. Eu sou o professor Jacobi Fernandes. Eu e nossa equipe produzimos vídeos periodicamente para auxiliá-lo no desenvolvimento das funções no âmbito da administração pública, seja você servidor público ou agente da iniciativa privada. Divulgue também o resumo do Diário Oficial da União, que abrange da União e do Distrito Federal, e fazemos todos os dias e entregamos a você na primeira hora do dia.